Então, nesse sentido, pensamos em abordar esse assunto e convidamos um especialista para o nosso webinar de hoje. O Hector Guzmão é o CEO da Fábrica de Startups Brasil, um associado da Câmara de Comércio aqui do Rio, e a fábrica vem transformando nos últimos anos o ecossistema de startups aqui no Rio de Janeiro e colocando ao mesmo tempo a inovação na pauta de muitas empresas aqui. Eu posso fazer uma introdução mais extensa para falar sobre a fábrica e o Hector, mas a gente decidiu de fazer esse webinar muito mais como um bate-papo para explorar esse assunto. Então, queremos abordar a inovação em todos os aspectos, para as empresas grandes, médias e pequenas, e até para funcionários que hoje estão em home office. Então, para vocês que estão ouvindo, fiquem à vontade de fazer perguntas através do nosso chat e vamos tentar incluir isso no final do nosso bate-papo para a gente ter realmente também ter as opiniões de vocês, poder responder as perguntas de vocês. Ok? Então, Hector, gostaria que você, bem-vindo primeiro, muito obrigado pela disposição aqui de conversar com a gente. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós o que é a fábrica de startups e como ela trabalha. Para mim, uma fábrica de startups trabalha basicamente com startups e não com empresas. É isso mesmo? É um pouquinho diferente disso, Oscar. Bom dia, sempre bom estar com você, muito legal estar sempre com a HK. A gente faz algumas coisas, sempre diferente que a gente fazer no webinar, uma vez que a gente tem tantos outros eventos que a gente já fez presencial, mas de qualquer maneira o importante é o que a gente vai discutir aqui hoje. Bom dia para o pessoal também que está com a gente aqui. Bom, como você colocou, né? Nome fábrica de startups, às vezes dá a sensação que a gente trabalha só com as startups. É só contextualizar um pouquinho do que a gente é e o que a gente faz. A fábrica de startups nasceu em 2012 em Portugal. Em Portugal, a gente nasceu num momento de crise profunda. A gente nasceu na pior crise econômica da história recente de Portugal, que foi ali até 2012. 2012 começou a se fazer um movimento de fomento ao empreendedorismo digital no país. E a gente nasceu exatamente para conectar grandes corporações com startups. Então, era aquela grande empresa que precisava se renovar, se reinventar no novo momento econômico que o país ia entrar, e as startups que, por outro lado, estavam crescendo no mundo todo e que traziam modelos de negócio disruptivos, traziam soluções inovadoras para ajudar essas grandes empresas. Então, em 2016, a gente cresceu, além de Portugal, para a Ásia, em Macau. E em 2017, eu e mais 4 sócios trouxemos aqui para o Brasil. E hoje o que a gente tem no Rio de Janeiro se diferencia de Portugal muito pela realidade do Brasil. Hoje o que a gente faz é exatamente conectar grandes corporações com startups. Então, os nossos clientes são as grandes empresas. Então, a gente tem na fábrica um orgulho gigante de ter grandes parceiros de diferentes segmentos no mercado do Rio. Então, a gente tem uma Shell, Subsea 7, a Light, Ipiranga, L'Oréal, a gente tem a Aliança Sonai, que é a maior administradora de shopping centers do Brasil, Tishman, a gente vai anunciar uma agora no mercado de saúde, Sistac. Então, são empresas grandes que são de segmentos diferentes e que a gente entrega para elas 3 pilares, né? Que é cultura de inovação, que é fazer a própria corporação inovar, levar aquelas práticas das startups adaptadas ao mundo da grande empresa. A gente trabalha com inovação aberta, que basicamente a gente trazer os desafios que ela tem e aí sim aproximar startups que possam ajudá-las. E o terceiro pilar, que é a parte de branding, é como a gente posiciona essa grande empresa no mercado como a melhor empresa daquele segmento para o ecossistema de inovação se aproximar. Então, como você disse, a fábrica de startups parece trabalhar só com startups, mas não, a gente trabalha com grandes corporações, são elas que são os nossos clientes. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem o que é hoje o maior hub de inovação da cidade, a gente tem a saudade de casa, a gente fica no Porto Maravilha, é um espaço que eu convido todos a visitarem logo depois que a gente passar por tudo isso. É um espaço de 3.200 metros quadrados, exatamente para a gente fazer essas conexões entre corporações, startups e o ecossistema carioca. Ótimo.
Então, como você tem contatos com algumas empresas grandes, e de várias situações, como eles estão lidando atualmente com essa, eu quero evitar esse tema crise, mas com esses dias, né? E lidando com o tema de inovação nesses momentos. Está tudo parado ou eles continuam fazendo alguma coisa? As empresas grandes, não seus clientes, como você falou. Sim. Bom, a gente tem, por ter diferentes segmentos, a gente tem diferentes dores entre eles, né? Eu tenho um setor de óleo e gás barra energia, como uma Shell, como uma Subsea 7, que são empresas que estão sendo duplamente impactadas, né? Então, além de um Covid, elas ainda estão passando por uma crise global do óleo. Então, existe uma especificidade que eu entro um pouquinho mais aqui. E eu tenho uma outra categoria de empresa, que ela não tem uma crise global de óleo, mas ela simplesmente não existe home office, que é a Aliança Sonai. Os shopping centers fecharam e não existe home office. Eu costumo brincar com eles que, em tese, estão olhando para o teto esperando essa onda passar para voltarem a trabalhar. Então, a gente tem clientes que foram seriamente impactados com essa crise toda. E a gente, como fábrica, a gente tinha um desafio muito grande, eu coloquei para o time todo, para a gente ficar perto dos nossos parceiros, que era mostrar e comprovar que a inovação ela é anticíclica. O que significa isso? A inovação ela tem que ser ainda mais intensificada em tempos de crise. E ela não pode, no momento de crise, ser observada igualmente a outros orçamentos. De modo que, eu estou em crise, eu corto o budget de inovação. Não, isso é um erro. Isso é um caminho que empresas que são imaturas no seu processo de inovação tomam. E a gente ficou muito contente com o comportamento das empresas que estão com a gente. Todas elas continuaram os seus programas de inovação de diferentes maneiras. Então, eu vou trazer alguns exemplos. Como eu disse, a Aliança Sonai tem sofrido muito porque seus shoppings estão fechados. Então, a gente tem feito 2 iniciativas com a Aliança. Como que a gente consegue ajudar os clientes da Aliança, que é com quem a Aliança está preocupada, os lojistas, e a maior parte desses lojistas são pequenos e médios empreendedores. Então, como é que a gente ajuda, suporta eles com informação, até mesmo com mentoria. Então, a gente vem trabalhando para desenvolver uma plataforma nesse sentido. E também como que a gente potencializa a venda deles. A gente sabe que esses lojistas, parte deles tem e-commerce, outros não têm esse e-commerce. Então, como que, principalmente esses que não têm, a gente consegue viabilizar um caminho para eles e potencializar a venda deles até mesmo no momento de crise. Então, a gente vem trabalhando em soluções que, em outros momentos, a Aliança não se preocupou tanto, né? Porque os shopping centers continuam cheios, sempre era a tradição das pessoas comprarem shopping centers, e agora mudou. Então, rapidamente, uma Aliança começa a olhar a inovação para suportar uma dor desse momento. Se eu pego o caso da indústria de óleo e gás, elas estão olhando para o seu curtíssimo prazo. Então, não vai existir um acordo sequer com startup nesse momento, se não trouxer um resultado rápido. Então, entre aspas, é como se eu buscasse uma solução que, nesse momento, eu colocasse R$1 para ela, de alguma maneira, me retornar R$2, R$3 de eficiência, de redução de custo, porque é o momento de eu jogar minha estrutura para eu suportar tudo isso que tem acontecido. Então, é um caso mais das empresas de óleo e gás. Por exemplo, a Subsea 7, amanhã, a gente tem a última etapa de um programa de inovação deles, onde a diretoria vai sentar com 8 startups diferentes. Então, nesse momento, a diretoria tem buscado, obviamente, um foco maior no curtíssimo prazo. E aí, de maneira transversal, de maneira com todas as grandes empresas com que a gente trabalha, eles têm buscado a inovação, eles têm buscado a tecnologia para suportar esse cenário que é totalmente diferente de qualquer outro que a gente viveu. E aí, deixo muito claro aqui o nosso olhar, o que a gente está vivendo não é um home office. Então, a gente achar que as empresas que já tinham home office na sua cultura estão saindo na frente daquelas que não tinham, não faz sentido. Isso não é home office que a gente está vivendo. Eu costumo brincar aqui contigo que a gente está vivendo no living the office. É totalmente diferente. Então, você precisa muito mais do que um Zoom, uma plataforma de interação. Você precisa trazer outras soluções inovadoras e outros processos que a inovação traz
para você manter o time motivado, para que você cuide da sanidade mental, da psicologia desse time. Você precisa inovar nos seus processos, por exemplo, no processo de comunicação. Então, a inovação nesse momento, de uma maneira transversal a essas grandes empresas com quem a gente trabalha, vai muito além de plataformas, mas vai sim do modelo de trabalho que a gente não estava acostumado. Então, essa é a parte das empresas grandes, né? E as pequenas e médias empresas? Você já mencionou as partes do shopping center, os lojistas. Você tem uma percepção como pequenas e médias empresas estão se saindo? Ou tem alguma dica para elas? Aí, infelizmente, a dor é um pouco maior, né, Ângela? E aí eu separo em dois blocos. Eu acho que tem um bloco de pequenas e médias empresas, que são pequenas e médias empresas que já vinham de um processo de digitalização, né? Pequenas e médias empresas que já tinham talvez um e-commerce, que já estava conectado com o delivery, que já conseguia entender essa dinâmica do digital melhor. E você tem uma massa da pequena e média empresa que ela não era digitalizada, nem mesmo no seu mindset, no seu modelo mental, na maneira de olhar o mundo, por assim dizer. E aí você tem uma massa de grandes empresas que tem sofrido muito, porque você tem uma barreira cultural muito grande, ou seja, ao longo das minhas últimas décadas, eu basicamente tinha que chegar às 9 horas da manhã no local, abrir as portas, trabalhar até às 8 horas da noite, fechar as portas. Agora, uma vez que de sexta para segunda tudo isso acaba, eu não consigo ver perspectiva de levar o meu negócio para um digital. O que é esse digital? Eu já ouvi bastante de PMEs. Não justifica eu abrir a porta da minha loja, teoricamente, com os meus funcionários para atender o digital. A conta não fecha. Então, existe uma barreira cultural que é muito grande. Isso é muito prejudicial para uma pequena e média que, muito além de encontrar caminhos que até o governo tem aberto em parte deles para melhorar o seu fluxo de caixa, como que ela consegue encontrar caminhos para também, de alguma maneira, trazer receita recorrente nesse momento de crise. Então, existe uma dor muito grande nas PMEs e uma dor que, no meu ponto de vista, isso vai se intensificar depois dessa crise do corona, porque na tentativa desesperada dessas pequenas e médias irem para o digital, elas vão pecar muito, porque não é simples. Ir para o digital não é tão simples quanto abrir uma plataforma, um site. Você tem estratégia de marketing, você tem estratégia de venda, você tem estratégia de entrega. É muito duro isso. Então, algumas PMEs, no meu ponto de vista, vão tentar fazer uma migração sem o suporte devido, e esse investimento, essa energia que elas vão colocar, é muito perigoso para a continuidade do seu negócio. Mas, olhando para o outro lado, você tem empresas, como eu disse, que já vinham adotando uma cultura de digital, que elas vêm sobrevivendo muito bem. Eu tenho uma padaria, né? Mas, na verdade, é uma confeitaria quase na Zona Sul, que ela se reinventou numa velocidade gigante. 5 dias depois dessa crise toda, ela já tinha um WhatsApp com um bot, né, com um chatbot, que automaticamente te mandava um cardápio, recebia o seu pedido, e ela criou uma redezinha de entregadores e te entregava o produto. E eu, conversando com os sócios desse comércio, ele estava dizendo, talvez eu nunca tenha vendido tanto, porque as minhas fornadas de pães estão simplesmente se esgotando. Assim como você vê, eu vi um caso da Cacau Show, de um franqueado da Cacau Show, que tirou todo o estoque dele de uma loja do shopping center, levou para casa e também, através do WhatsApp, vendeu o estoque inteiro na Páscoa. Então, a maneira de digitalizar, e aí eu caí por baixo que digitalizar você precisa de uma estrutura gigante, tem atingido uma classe pequena do PME, infelizmente, e uma grande parte ainda tem sido um desafio muito grande, especialmente na cultura, para que ele migre para esse digital de alguma forma. Entendi. Então, Manu, você acha como eles vão se sair da crise depois, quando a crise acabar? Eles vão continuar com
o mesmo plano de negócios, continuar nessa digitalização ou vão voltar simplesmente para o modelo anterior? Não, eu acho que a maior parte vai voltar para o modelo anterior. O que eu tenho visto, e aí é uma dos pilares que eu acredito que a gente vai sair dessa crise como mercado novo, é a colaboração. Então, eu tenho visto muitas grandes empresas criarem plataformas digitais para viabilizar essa grande massa dos PMEs nesse processo de digitalização. Então, dou exemplos aqui, a AME tem feito um trabalho incrível para que absolutamente qualquer pequeno negócio, que seja uma barraquinha do José que vende frutas, pode subir isso dentro da plataforma AME e esse cara automaticamente passa a vender de alguma forma no digital. A Estônia também tem feito iniciativas para PME, a Stella, a Artois, a Ambev, enfim, são grandes empresas que têm colaborado com essas pequenas e médias, especialmente nesse processo de digitalização. Então, eu acho que isso vai intensificar, sem dúvida alguma, depois dessa crise, essa colaboração entre o grande e o pequeno, ou até mesmo num pool de pequenos, vai acontecer, mas não dá para achar que 100% das pequenas e médias vão adotar isso. Eu acho que ainda tem muita cabeça dura, acho que há muito distanciamento de informação, né? Estava vendo algumas matérias que a maior dificuldade de fazer os programas do governo, né, que são os programas de financiamento de empréstimos, chegarem nesses pequenos e médios, é o acesso à informação, né, para chegar na ponta é o acesso à informação, e isso ainda ganha mais escala quando você está falando de um processo de digitalização. Então, sem dúvida, alguns vão voltar para o seu status quo, e infelizmente é um mundo que não volta mais no processo de digitalização, a gente pode até falar um pouco disso aqui, mas tem uma parte que vai ser acelerado por esse movimento de colaboração entre grandes empresas e pequenas, e entre pool de pequenas empresas também. Então, alguns vão manter esse canal de vendas, mas vão voltar para, digamos, reforçar o canal tradicional, tipo um restaurante, algumas coisas assim, né? Mas vão continuar fazendo delivery porque descobriram agora que é um novo modelo de negócio que pode ser também lucrativo, né? Com baixo investimento. Então, mas eu vou te dar um exemplo, né? Por ter a Aliança Sonai como cliente, e a gente tem alguns grupos, alguns fóruns de discussão com grandes varejistas, com outros shopping centers. Ontem mesmo a gente teve um à noite, e alguns deles falavam que tem restaurantes, né, proprietários de restaurantes, que abriram as portas numa semana, até venderam, mas dentro da sua estrutura, né, de pessoal, a sua estrutura de custo fixo, não fazia sentido para eles, eles fecharam as portas e preferiram esperar tudo isso passar. O que isso significa? É que mesmo que se tenham plataformas de delivery, mesmo que tenham plataformas que possibilitem você vender também no digital, se você não se adaptar como negócio, você não consegue fazer essa migração, né? Se você continua com a sua mesma estrutura de um restaurante, com aquele volume de funcionários, como garçom que seja, como cozinheiro, como atendente, e quer vender no digital, a conta não vai fechar. Então, vai exigir, e aí por isso do meu ponto dessa barreira cultural, que essas companhias consigam se readequar a uma realidade de digital, que elas sejam mais eficientes, que elas consigam trazer mais automação para os seus negócios. Então, não é tão simples quanto, por isso que eu falava, não é tão simples quanto vou conectar ou vou plugar numa plataforma que me leve para o digital e está tudo bem. Não é. Passa por uma reestruturação de negócio mesmo. Entendi. E para as startups, o que está acontecendo com elas atualmente? Estão se abrindo também novas oportunidades? Eu acredito que startup já tem, digamos, no raiz já alguma coisa mais digital, a maioria deles, né? Mas como eles estão se saindo? Como é que está indo os investimentos para isso, a motivação deles, desse ecossistema todo? Bom, primeiro foi um grande baque para o ecossistema, Ansgar, porque a gente vinha desde 2017 num crescimento, num amadurecimento do ecossistema brasileiro incrível, né? Então, se você pega
Só capital de risco em 2018, a gente teve 1,4 bilhão de dólares investidos no Brasil. E quando você pega 2019, vai para 2,9 bilhões. Então, você quase que dobra de capital de risco. E o Brasil foi o terceiro país no mundo que mais recebeu capital de risco, só ficava atrás de China e Estados Unidos, que aí é desproporcional. Então, a gente vinha numa velocidade que o ecossistema estava muito feliz. O controle, especialmente dos cheques de investimento, estava muito mais na mão do empreendedor, ou seja, o empreendedor estava chegando a escolher que fundo que iria pegar dinheiro, do que na mão do investidor. E aí, da noite para o dia, a gente vem com essa crise meteórica. O ecossistema tem falado que caiu um meteoro na Terra, e a gente está tentando ali sobreviver. Então, o que eu queria colocar é que, de fato, absolutamente todas as startups, de algum modo, se prejudicaram nesse processo. Não tem como sair sem levar uns arranhões aí nesse processo. Mas, e como você colocou, está no cerne da startup, ela viver num ambiente de incertezas, está no cerne do empreendedor ser resiliente, está no cerne da startup conseguir se adaptar rápido, e aí eu acho que a gente está passando por uma prova desse ecossistema que a gente vai até sair melhor, tá? E aí eu explico um pouco do nosso olhar desse sair melhor. Mas o que tem acontecido? A gente tem grandes startups, né? Então você tem a Gympass, você tem a Max Milhas, você tem algumas grandes startups que fizeram uma demissão em massa. Então, demitiram ali 20%, 30% do seu contingente, algumas startups chegaram a demitir até 40% do seu contingente. E aí, fazendo até uma analogia ao pequeno e médio aqui que a gente estava conversando, foi o processo que, por mais doloroso que seja, eles tiveram que fazer para se adaptar ao momento. Por quê? No momento, a Gympass, em uma semana, faz um movimento recorde de transformar aquele negócio dela que era analógico, que eram as academias físicas, para uma academia digital. E os caras começaram a crescer 45% por semana na adesão dos planos deles de academia digital. Em uma semana, eles tinham, se eu não me engano, entre 1.000 e 1.500 alunos nos pacotes de ginástica digital. Ou seja, ela se adaptou muito rápido. Então, ela continuou trazendo receita para dentro de casa para que ela não morresse. É óbvio que é uma proporção totalmente diferente. Mas o interessante é como que uma startup consegue fazer esse movimento rápido. Então, você teve 3 impactos nas startups e movimentos. Você teve startups que conseguiram adaptar o seu modelo de negócio rápido, e é um modelo de negócio que, em alguns casos, são tampões, ou seja, só vão ficar durante esse período da crise, e outros modelos de negócio que vão perpetuar. No caso da Gympass, vai continuar. Acho que é um caminho sem volta. Você teve outras startups que se deram muito bem para esse momento todo. Então, você tem delivery, se deu muito bem. Saúde, aí perde de vista. Você tem startups que já faziam diagnóstico de várias doenças e que também adaptaram a inteligência do seu software, ou seja, da sua solução, para também diagnosticar um COVID. Você tem startups que faziam informações de várias doenças e que passaram a dar informação de COVID. Essas estão voando. Essas têm muito mais demanda do que eles até conseguem atender. E aí você tem um terceiro, talvez, grupo de startups que aí começam a sofrer demais. Porque eram startups que ou estavam capitalizadas, mas elas já estavam contando que daqui 3, 6 meses precisariam fazer uma nova captação para continuar a crescer, ou elas não têm nem fôlego para esses próximos 3, 6 meses. Então, são startups que são boas, que atendem desafios, mas que, infelizmente, vão ficar pelo caminho. Tá? E vão ficar pelo caminho muito pela estrutura que a gente, como ecossistema, tinha na maioria das startups de capital de risco num volume e numa velocidade muito rápida. Então, essa startup acaba não conseguindo sobreviver se não a tiver. E são startups que não conseguem vender nesse período. Tá? Então, infelizmente, muita startup vai ficar pelo caminho. O que não significa, e aí é o lado bom, o que não significa que não haja capital de risco disponível. De forma alguma. Acho que às vezes a gente fica naquele desespero que, agora não tem mais dinheiro no mercado. Não é isso.
como o próprio nome diz, né? O Venture Capital é um braço de investimento de risco. Então, o que ele faz é exatamente investir em risco. Então, esse momento é um momento atípico, porque você não tem conhecimento de quando que acaba uma quarentena, de qual vai ser o impacto na economia global, de qual vai ser o impacto na sociedade. Mas uma vez que você tenha isso de uma maneira um pouco mais visível, esses fundos todos estão capitalizados. A gente começou 2020 com todos os fundos brasileiros fechados, pelo menos os maiores, já com novas rodadas dos seus fundos fechados. Então, se tem dinheiro, por mandato, eles não podem sentar em cima desse dinheiro, mas sim, eles vão ficar mais seletivos para investirem, eles vão olhar segmentos um pouco mais específicos e mais nichados, mas esse dinheiro está disponível. E aí, nos próximos 6 meses, você vai continuar vendo um volume mais recorrente de cheques sendo colocados em startups. Legal, dá uma certa expectativa, esperança, né, para o setor de startups e até para as pequenas e médias empresas, porque eu acho que esses exemplos que você trouxe para startups de se reinventar, daquele Jim Pass, eu gostei muito, porque isso, até para as pequenas e médias empresas também pode ser uma motivação de falar, pensa como você pode olhar para o seu negócio e ampliar nisso, né? Agora, um assunto que eu pensei durante a preparação deste webinar, sentado aqui no meu computador em casa, eu estava pensando, a inovação não poderia ser uma ferramenta para manter os funcionários que estão isolados em casa mais motivados e conectados? Porque eu acho que quando a gente fica no local de trabalho, um pouquinho visão conservador, né? Fica no local de trabalho, aí fica fácil para inovar, fica para falar e algumas coisas assim. Mas quando a gente fica em casa, muitas vezes a gente pensa, ou digamos, a gente cai nessa solidão. Eu acho que é uma preocupação até de um gestor de um negócio, de uma empresa. Como eu vou manter o meu pessoal motivado e conectado com o propósito da empresa, né? Como a inovação poderia ajudar nesse sentido? Vocês estão vivendo alguma coisa, sugerindo alguma coisa nesse sentido? Esse é um ótimo ponto, e aí até conectando com o anterior que você trouxe, Ângela, que é um desafio muito grande até mesmo das startups. As startups, a gente sempre as reconheceu por terem uma cultura muito forte de descontração, de um ambiente super gostoso de se trabalhar, onde as pessoas gostavam de ficar ali dentro. Tinha até os exageros, né, de que as pessoas trabalhavam até meia-noite, 2 da manhã, estavam conectadas com o propósito, enfim. São todos estereótipos de startups que, até certo ponto, fazem sentido, e que agora você tem o desafio de mantê-lo à distância. Então, como que um líder, né, um empreendedor, consegue manter esse real propósito de uma startup, de transformar o mundo, que muitas das vezes se coloca? Como que no momento que eu preciso demitir talentos, eu mantenho o respeito com esses talentos por ter feito o que fizeram na minha companhia? E aí você tem uns exemplos interessantes, né? Vou voltar a Jim Pass, Max Milhas, acho que Resultados Digitais, se não me engano, foram startups que, quando demitiram, fizeram uma iniciativa sensacional juntos. Eles criaram um banco de dados aberto, onde você tinha todos os contatos e perfil desses profissionais que estavam sendo demitidos. Então, eles abriram de maneira que pudesse ajudar a recolocação deles no mercado. Então, isso é muito forte, assim, é como que eu continuo respeitando esse cara, apoiando esse cara, mesmo que eu esteja num momento muito difícil que eu tenho que tomar essa ação. E como que eu mostro para os meus funcionários que ficaram, como que esse propósito que eu falava, que eu tinha dentro de um ambiente de trabalho, ele continua vivo mesmo à distância. O que eu quero colocar com isso é que, de fato, você tem desafio de cuidar das pessoas nesse momento. Isso, para mim, é muito primordial. Nenhuma companhia, seja pequena, média, gigante, ela sobrevive se ela não tiver as pessoas muito bem acomodadas, especialmente numa situação dessas. Então, eu acho que a inovação, eu tenho certeza,
a inovação ela consegue ajudar e muito e levar informação para as pessoas. Num período que a gente vive tanto fake news, onde as pessoas são bombardeadas de informação diária, de diferentes perspectivas, diferentes poluições na comunicação, como que, através da inovação, eu consigo fazer uma curadoria de conteúdos de uma maneira equilibrada entre, sim, a realidade, mas também no otimismo de que isso está passando, das iniciativas que estão dando certo, etc. E eu contribuo, eu compartilho isso com o meu time. Então, isso é um dos caminhos muito interessantes, né? A gente, aqui na fábrica, criou uma plataforma que chama Inspiração FabStart. Essa plataforma, ela faz uma curadoria de iniciativas que têm dado super certo para melhorar o ambiente que a gente está vivendo. E aí tem de tudo. Eu tenho campanhas que ajudaram pequenos e médios empreendedores, eu tenho startups que estão fazendo né, não é desintoxicação, né, mas é a retirada, a limpeza de certos ambientes para tirar a contaminação de certos ambientes do Covid. Enfim, você tem várias notícias que são positivas que a gente fez através de uma tecnologia, a mineração dessas informações, e a gente está disponibilizando para o mercado. Outra forma, como que você consegue, de fato, levar algumas ferramentas para que o time continue performático? Isso é muito importante. Então, será que um Trello que organiza as atividades, sim, uma plataforma de interação, isso é muito importante que a gente está fazendo, Ângela, uma plataforma que a gente se veja, né? É importante que as pessoas continuem se vendo e não falando com uma voz que está vindo de algum lugar. É importante a gente se ver. Enfim, como que a gente traz ferramentas que consigam melhorar a performance e talvez reduzir essa fricção que é a gente sair do escritório e trabalhar no online. E, sem dúvida alguma, utilizar das N inovações que estão disponíveis no mercado para ajudar a psicologia e a rotina desse colaborador no dia de hoje. E aí tem muita coisa. Tem plataformas que liberaram os cursos online por 30 dias. Então, você pode fazer cursos super interessantes de dentro do Brasil, de fora do Brasil, sobre tecnologia, mas muito mais do que trabalho. Você pode fazer de gastronomia, de música, de arte, de qualquer coisa. Então, como é que você consegue pegar isso e ajudar a levar para o seu colaborador para ele utilizar? Aqui na fábrica, de uma maneira bem simples, a gente contratou uma personal trainer e aí 2 vezes na semana a gente estava tendo aula de ginástica com o time. Então, quem quisesse entrava num determinado horário e fazia um aulão. E é uma coisa simples, mas que faz uma diferença enorme nessa pessoa que está ali confinada, por assim dizer. Existe, sim, hoje, e aí é um ponto positivo, né, de toda essa bagunça do governo, que começaram a liberar a telemedicina. Então, existem startups que fizeram plataformas de atendimento de psicólogos. Então, você tem psicólogos online. Então, será que no seu time você tem alguém que estava em tratamento ou que saiu de tratamento e que você possa suportá-lo para um psicólogo à distância? Então, você tem muita ferramenta inovadora, ferramenta digital, que nesse momento você consegue levar para o seu time e reduzir os N desafios que você tem de mantê-los bem. Mas também, para a gente ser, não conservador, né, mas para a gente ser realista e humano, nada substitui um olho a olho, um papo, né? Ontem eu estava com o meu time na reunião de equipe e chegou em algum momento que a gente estava brincando com quiz, todo mundo junto, a gente estava com todas as câmeras ligadas, a gente fez uma selfie que era tradicional na fábrica de alguma maneira. Então, é importante você ser muito mais do que inovador através de tecnologia, mas ser inovador na sua maneira de relacionar com as pessoas hoje em dia. Ótimo. Boas dicas. Bom, e no final, antes de entrar para as perguntas dos ouvintes, né? No final, vocês com a fábrica de startups, o que vocês estão fazendo? Algumas coisas que você já comentou, mas vocês têm aquele lindíssimo espaço lá no Porto Maravilha, né? Que você mencionou, que deve estar
com os luzes apagados e algumas coisas, ninguém Não fala, não provavelmente fala isso, entrando, né? não. Como vocês estão trabalhando atualmente e principalmente quais são os planos de vocês quando saímos desses dias de isolamento? Vai voltar tudo normal ou tem uns movimentos, algumas pivotagens para outros focos? O que vocês estão pensando nessa crise, aproveitando essa crise, né? Ângela, aqui eu vou me estender um pouquinho mais, porque talvez seja a parte dessa crise que mais me apaixona, né, que é o depois. Isso é o que mais me motiva e motiva o time aqui. E que tomara que quem esteja ouvindo a gente também motive. Acho que a gente olhar para o final desse túnel aqui é o mais interessante. E eu vou dividir o meu fechamento aqui em 3 pilares, né? Como que eu vejo e também compartilho algumas perguntas para a gente refletir desse mundo pós-crise, por assim dizer. Como que a fábrica está se adaptando, vai adaptar, e como a gente está vendo os nossos clientes, e aí eu estou olhando as startups, eu estou olhando as corporações. Bom, primeiro, quando a gente está olhando um pouco para o mundo, o que eu tenho lido e eu compartilho também da compreensão? Acho que, de uma maneira, de certa forma, infeliz, né? A gente vai passar por um mundo que vai ser menos globalizado, né? A gente já vinha de um movimento de um mundo que se fechava mais, então você tinha mais protecionismo, você tinha mais políticas públicas para você reforçar a indústria interna, e eu acho que esse movimento vai ser acelerado, porque você tem as partes ruins da globalização. Então, se a gente olhar para a dor que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, 95% dos insumos de saúde que a gente está buscando são produzidos em um país só, que é na China. 90% da matéria-prima de um remédio é produzido em um país só, que é a Índia. Você tem essa velocidade entre uma pandemia nascer no interior de um país e em 60 dias está em 180 países, é muito pelo movimento de globalização. Então, inevitavelmente, você vai ter países mais protecionistas, que tem um lado ruim e que tem um lado bom, que você vai ter uma indústria interna sendo desenvolvida mais, você vai ter soluções que vão precisar serem colocadas. A gente vai viver, e aí um lado positivo, eu acho que essa colaboração, ela não volta mais atrás. É muito bonito a gente ver colaboração em várias camadas da sociedade. Quem diria que os grandes bancos iriam se juntar para fazer uma doação em conjunto? Quem diria que empresas de diferentes segmentos também iriam fazer coisas juntos, que o pequeno com o grande iriam fazer coisas juntos? Enfim, essa colaboração ela é muito interessante. Ontem eu estava lendo um artigo falando sobre como que a economia da União Europeia pode retomar através desse espírito de colaboração, e isso é interessante. A digitalização, ela vem numa velocidade absurda. Acho que não tem uma empresa hoje que não tenha levado um baque que ela precisa trabalhar nessa digitalização. Então, você vai ter, como a gente estava conversando aqui, as pequenas e médias se adaptando. Aconteceu um movimento na China que é impressionante, né? A China estava tendo voluntários ajudando idosos a aprenderem a fazer um pedido no celular, a fazer uma compra no celular. Isso é muito impressionante, porque aquela camada social que não tinha acesso, porque era muito simples ela ficar no padrão dela de descer e ir na quitandinha e comprar, ela agora teve acesso, ela teve conhecimento, ela viu que é possível fazer aquilo dentro de casa. Então, a digitalização ela é um caminho sem volta, porque as pessoas viveram isso forçadamente. E aí, 2 perguntas que ficam é se, de fato, a sociedade vai mudar a sua maneira de consumo. Será que a gente vai voltar com um consumo tão voraz, tão exacerbado? Ou a gente vai ter essa consciência que hoje tem sido tão divulgado, né? Compre do pequeno, compre com responsabilidade, compre, mas compartilhe. Vá no supermercado, não compre todo papel higiênico, deixe também para o colega. Então, são certas coisas que ficam um questionamento, se a gente vai voltar do jeito que era. E aí, para o mundo das startups, se as startups vão continuar no modelo de capitalização que elas viviam.
num foco absurdo no capital de risco, no seu modelo financeiro que só era sustentado por um capital de risco. Será que a gente vai continuar nesse movimento ou a gente vai equilibrar entre liquidez, né, ou seja, traz receita que paga as minhas contas minimamente e o capital de risco é só para me levar a outros patamares, ou a gente vai continuar da maneira que está? Então, aqui eu acho que é um pouco de visão pós-crise que eu compartilho e questiono um pouco para a gente pensar. Como fábrica, a fábrica já vinha de um processo de levar 99% do seu negócio para o digital, então a gente já colocava muitos dos processos e muitas das entregas nossas no digital, e isso intensificou. Então o time respondeu super bem, incrivelmente bem, em até mesmo aquilo que a gente é apaixonado, que é fazer os eventos online, os eventos presenciais, com toda a experiência do tour na fábrica, com a experiência da nossa abertura, da conversa entre pessoas no nosso coffee da fábrica, levar para o digital. Então, hoje a gente tem os eventos nossos frequentes, e aí o pessoal acessa o site, as nossas redes sociais, e vão ver que toda semana a gente tem eventos super interessantes. Amanhã a gente vai ter um super legal com o pessoal da Universidade Descomplica, e que a gente conseguiu levar para o online com muita da experiência. Então, a gente tem uma parte que tem um tour na fábrica, que é o vídeo, onde você conhece todo o espaço da fábrica, você entende a fábrica. Você tem maneiras das pessoas conversarem individualmente, como se estivesse no cofre da fábrica. Então, a gente começou a levar numa velocidade muito maior a nossa proposta de valor para o digital. E isso estava intrinsecamente ligado ao nosso plano de expansão. Ou seja, como que eu cresço para outras cidades do Brasil, tendo o meu negócio no digital, e a minha entrega vai ser igual em qualquer lugar. Então, isso tem caminhado muito bem, e como negócio, a gente fez essa migração rápido. Como a gente está olhando para oportunidades de saída, a gente tem desenvolvido aqui alguns novos produtos para os nossos clientes. Então, o desenvolvimento de uma plataforma, por exemplo, para um cliente, é uma coisa que a fábrica não fazia e a gente vem testando desenvolver certas soluções aqui que é interessante. Então, são novos produtos que atendem uma dor de agora e de depois do cliente. A gente já vinha num processo de trazer capital para a startup, mas era um capital quase que conciliado com um acordo que ela fecharia com a grande empresa, e isso ganha velocidade. Então, é isso que eu estava dizendo. Eu não quero só dar capital de risco para a startup. Mas se essa startup fechar um acordo com uma grande empresa, ou seja, trouxer receita, eu posso colocar um capital nela para ela atingir um outro patamar. Então, é um novo modelo que a fábrica vai sair daqui desse processo também trabalhando. Então, e sem dúvida alguma, alguns segmentos que a gente vai olhar com mais carinho. O segmento de health é um segmento que, sem dúvida, a gente vai olhar com mais carinho. A gente abriu o nosso processo de programas de residentes, que são startups residentes da fábrica, depois que a gente abriu o espaço. E a gente já tem algumas startups do segmento de health. E a gente quer intensificar programas e espaço para essas startups estarem perto da fábrica. Biotecnologia, novas energias, e sem dúvida a gente vai trabalhar mais intensivamente com novas energias, com varejo digital, o que a gente tem de mais disruptivo para a gente trabalhar. Porque são anseios, são demandas que aí, indo para o terceiro ponto, as grandes empresas nossas vão passar. Acho que as nossas grandes empresas, e aí qualquer grande empresa, ela vai passar por 3 momentos, né? Ela tem um momento onde ela precisa trazer inovação de curto prazo, que é o momento que a gente está vivendo agora, que eu já coloquei. Qual é aquela startup que resolve um problema agora, rápido, e que vai trazer uma inovação incremental, vai trazer mais eficiência e etc. Mas não é o grande game changer da história. Elas vão passar, no segundo momento, a refletir em como que ela retoma, como é que uma aliança, quando abrir as portas dos seus shoppings, retoma o consumo. Então, como que as startups conseguem ajudá-las, ou como a inovação consegue ajudá-las nessa retomada? Então, uma retomada de uma Aliança Sonai, uma retomada de uma L'Oréal, uma retomada, sim, do setor de óleo e gás. Então, existem inovações que precisam ser feitas para que essa retomada nos próximos 6 a 12 meses aconteça. E aí, em paralelo a isso tudo, inevitavelmente,
essas corporações vão estar olhando e como que o seu modelo de negócio se readapta, se reinventa para tudo isso que a gente passou. São questionamentos como: será que a gente continua colocando tanto foco e recursos para energia atual de combustível fóssil, ou vamos intensificar as novas energias porque esse business tem se mostrado numa velocidade cada vez maior, menos atrativo? Será que o varejo ele continua ainda tão físico? Pelo visto, não. Como é que a gente intensifica o digital? Como é que o meu modelo de negócio se adapta a isso que eu já tive uma palhinha do que vai ser durante essa crise do Covid? Então, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade muito legal de ajudar as corporações a se reinventarem, de fato, nesse mundo que vai ser totalmente novo depois dessa crise toda. Tá ótimo, já aprendi muito, como sempre, com você, né? Vamos abrir algumas perguntas. Maíra, você tem coletado algumas perguntas? Senão eu ainda tenho, Sim, mas sim. vai. Não, vamos seguir sim com as perguntas do público. O Alexandre perguntou se a gente pode disponibilizar os contatos do Hector. Eu estou começando o compartilhamento de tela aqui, que tem o contato dele. Depois a Maria perguntou: eu gostaria de saber se o Hector acredita que as atuais regulamentações, políticas públicas de inovação serão satisfatórias e ou suficientes para alavancar a inovação pós-Covid. Eu acho que sim. Maria que fez a pergunta, né? Isso. Maria, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que sim. A gente já vinha disso, tá? Então, a gente já tinha algumas iniciativas legais. A gente tinha o marco regulatório das startups que estava sendo amplamente discutido. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, teve uma ocasião que o Paulo Guedes, presencialmente, junto da sua equipe, conduziu uma reunião de 2 horas, com o microfone aberto, para discutir no marco regulatório das startups. Isso é muito positivo. A gente sai de lá muito satisfeito. A gente tinha uma renovação da Lei do Bem sendo pensada e discutida para acontecer. Os próprios órgãos, as agências reguladoras, como a própria ANP, fez uma nova regulamentação que já abriu um pouquinho o leque para as startups e outros atores desse ecossistema poderem integrar a verba de P&D. E você tem exemplos rápidos, como eu coloquei aqui, uma provável lei que vai sair depois de tudo, mas já abrindo, acho que, eu não tenho certeza se foi via medida provisória, mas houve a permissão da telemedicina, o que já era uma discussão de longa data no Brasil, que nunca saía do lugar, e nessa crise a telemedicina passou a ser permitida. Isso é muito importante, isso destrava oportunidades gigantescas no Brasil. Então, eu acredito que sim. Eu estou muito satisfeito como que o ecossistema de inovação do Brasil tem se mobilizado e correspondido a respostas interessantes, e eu acho que isso vai sensibilizar muito o governo a intensificar ainda mais as discussões e as regulamentações. Ótimo. Hector, a gente tem também a pergunta do Fernando Potti. Ele gostaria de saber como você vê o trabalho de homework pós-pandemia. O impacto financeiro de produtividade para as empresas foi muito forte. Elas devem rever suas estratégias de escritórios presenciais? Então, esse é um ponto super interessante. A gente tem, às vezes, a ilusão de que agora é um caminho sem volta, o home office vai imperar nas companhias. E, de novo, o que a gente está vivendo não é um home office, é totalmente atípico. O home office, ele, por conceito, ele sempre foi uma flexibilização do trabalho, o que significa que, muitas das vezes, o home office não era fim, ele era uma conciliação para que você tivesse, às vezes, qualidade de vida para ficar mais em casa, às vezes você tivesse, sim, menos escritórios para que só as áreas mais importantes ficassem no escritório, as outras áreas ficassem em casa, mas se você volta e meia tinha encontros presenciais a acontecer. Então, dito isso, sem dúvida, eu acho que as empresas elas vão rever os seus escritórios, e isso já estava vindo acontecendo. Nosso próprio super parceiro da fábrica, que é a Tia Vonra, que faz os maiores escritórios corporativos do Brasil, que fez a nossa obra lá na fábrica,
já vinha com um trabalho de grandes empresas de readequar os seus espaços físicos para que se tornassem mais eficientes. A maior parte das grandes empresas que a gente conhece hoje tem menos posições fixas do que headcount, o que significa que, sim, eles têm esse home office. Então, sim, vão readequar espaço físico. Sim, elas vão colocar processos, revisar processos, políticas, e o TI vai ter muito trabalho para criar a condição desse home office acontecer. Agora, muito difícil, só alguns casos muito específicos que a gente vai ter a exclusão total de um escritório e ficar 100% funcionando o home office. É claro que você tem um período aí, a gente conhece N startups que voltaram a fazer home office, então fecharam os seus coworkings e escritório. Ok, eu acho que isso é super possível, e durante 6 meses, que é para recuperar o fôlego de caixa, mas depois eles vão começando a voltar, porque o espaço de trabalho é muito mais do que para você performar, mas é para você conseguir fazer negócio, no final das contas. Mas a gente vai ter um impacto muito positivo, sim. E para fazer um comentário também, eu estava pensando, essa fase agora, onde as empresas estão aprendendo de trabalhar à distância, sem falar o home office, mas à distância, eu acho que é uma chance para essas empresas também aprenderem de trabalhar com pessoas de deficiência física. Porque um grande problema para pessoas com deficiência física é exatamente esse caminho para o trabalho ou adequar a estrutura dentro do escritório. Mas como a gente está agora aprendendo como trabalhar, como lidar com pessoas que não estão no escritório, eu acho que isso pode abrir possibilidades para contratar mais pessoas com deficiência física, que não precisam ser de ir para o local de trabalho. Então, eu acho que é uma possibilidade de inclusão para esse grupo que é muito positivo. E você me lembrou um negócio, Oscar. Você já tinha alguns casos ao redor do mundo, né, de cidadão digital. Né? Então, hoje eu posso ser um cidadão da Suécia sem viver na Suécia. E o Brasil começou uma tímida discussão disso. E aí, olha que engraçado. Aquilo que eu vinha colocando, que é um pouco da minha visão, vendo várias outras discussões acontecendo, da redução da globalização, com o trabalho à distância, você pode aumentar a globalização no sentido de empregar pessoas de outros lugares do mundo. E aí você já tinha, por exemplo, Portugal criando visto para desenvolvedores de tecnologia, ou seja, o cara tinha que sair daqui para viver lá, e se talvez a gente comece a aprender a trabalhar mais à distância, esses desenvolvedores podem continuar no Brasil, sendo um cidadão ou não português e trabalhando à distância. Então, você pode sim ter mais equipes remotas, as pessoas vão aprender a ter essas equipes remotas, e isso pode ser possível porque a gente está aprendendo aqui a trabalhar à distância. Ótimo. Eu tenho uma última pergunta, Hector. As políticas de longo prazo para ciência, tecnologia e inovação são essenciais para o desenvolvimento de um país, assim como ações coordenadas entre o setor produtivo, governo e academia. Infelizmente, na última década, o Brasil caiu 19 posições no Índice Global de Inovação, causando um atraso significativo em relação à pesquisa e desenvolvimento em relação a outros países. O que contribuiu para essa queda e o que o Brasil pode fazer num cenário pós-pandêmico para voltar a crescer nesse indicador? Isso é um tema que me atrai bastante. A fábrica, só fazendo um comentário, a gente desenvolveu um programa que a gente vai colocar agora, depois dessa confusão toda para rodar, que chama Science to Business, que é exatamente como ajudar a ciência, a pesquisa a se transformar em negócio. Como é que a gente ajuda um pesquisador a formar times, a criar um modelo de negócio, a campanha de go-to-market. Então, essa conexão entre a pesquisa e o business é muito importante e é uma das maiores dores que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, tá? Especificamente. Mas isso fica para uma outra discussão. Mas, bem, dito isso, não vou usar aqui e tentar afirmar qual que foi o motivo da gente ter essa redução
de investimento público em pesquisa, mas eu acho que tem uma que é muito óbvia, né? O Brasil viveu nos últimos anos de uma crise absurda, o que reduziu muito a arrecadação, e a gente teve que priorizar outras coisas, e que pena que a gente passou por isso, e que pena que escolheram ciência e pesquisa para cortarem. É um movimento difícil, porque isso que eu estava colocando, fazendo uma analogia ao meu negócio, uma das coisas que a gente queria testar as corporações era que no momento de crise desse, inovação não fosse a primeira rubrica a ser cortada. E eu acho que o governo também deveria ter visto isso, mas o buraco era bem grande e acabaram decidindo por isso. E aí tem alguns pontos que são interessantes a gente refletir de como fazer essa retomada. Primeiro, o Brasil, aí é um dado de 2016, a gente tinha 47% do PIB no Brasil vindo de empresa privada e 53% vindo de empresas públicas, sendo que existem lugares no mundo que chegam a 65% do PIB vindo de empresas privadas. Tá? Então, existe aí um gatilho que a gente precisa ter para que as empresas privadas se sintam mais fomentadas e se sintam mais engajadas a colocarem um capital para a pesquisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente bate muito é como que, mais do que recurso, a gente cria um sistema no Brasil mais eficiente na nossa pesquisa. A gente fez um levantamento muito rápido aqui numa indústria específica, que era de óleo e gás, entre 2017 e 2019, você tinha mas massivo volume de recursos sendo colocados em pesquisa básica e infraestrutura. E você tinha menos recursos colocados em parte de prototipação e pesquisa aplicada. O que significa isso? É que, sim, o conceito do P&D é de você fomentar a pesquisa, e é um capital de risco, de certa forma, uma boa parte dela, mas a gente precisa ser mais eficiente em dar possibilidades, condições para que essa pesquisa se transforme em negócio e traga, no final de contas, valor para a sociedade, valor para o mercado. E aí está um desafio, porque se a gente começa a fazer conta de para cada quanto de P&D eu coloco, quanto que eu trago de retorno, você tem um governo que vai se mostrar mais propenso a colocar dinheiro, e você vai ter uma iniciativa privada ainda mais propensa a colocar dinheiro. Eu acho que tem um terceiro ponto, que é como que a nossa estrutura de pesquisa se conecta mais com o próximo estágio dessa pesquisa, que é o mercado de capital de risco. Tem um livro que, não sei se tem alguém do time aqui no call, mas que eles morrem de rir, porque toda hora eu indico ele, e é importante para esse tema, que é um livro que chama O Estado Empreendedor, onde ele coloca muito bem o papel do Estado e o papel da iniciativa privada dentro desse caminho de pesquisa nos países desenvolvidos. E aí o ponto é como é que a nossa estrutura de pesquisa brasileira, eu estou falando de universidades, de centros de pesquisa, de laboratórios, de agências de fomento, se conectam mais com esse capital de risco, que é quem vai pegar essa pesquisa, esse protótipo, e alavancar, e levar ele para o mercado e fazê-lo crescer, levar ele para outros países, para outros lugares. Só para vocês terem ideia, se a gente pega o ano passado, o investimento de P&D em óleo e gás foi de 1,4 bilhão de reais. Quando a gente pega, como eu coloquei, Venture Capital no Brasil, foram 2,7 bilhões de dólares. Então, um deveria complementar o outro. Essa pesquisa tinha que prototipar, tinha que chegar até tal ponto que esse capital de risco ficasse mais inspirado, mais fomentado a gerar escala nessa pesquisa. E a gente é muito descolado. A academia, muitas das vezes, fica na academia, a pesquisa fica muito no campo da pesquisa, e a gente está perdendo uma oportunidade gigante de a gente mostrar ao mundo que a gente desenvolve pesquisa e inovação de excelência, sim, e que isso está, na prática, se transformando em negócio, em soluções que atendam anseios da sociedade brasileira e global também. Mas eu acho que, para fechar, acho que o governo precisa criar gatilhos para fomentar o mercado privado a ser mais presente, a aumentar sua proporção de P&D aqui. Acredito que a gente precisa ser mais eficiente em colocar P&D, boa parte desse P&D, em pesquisa que se transforma em negócio. E
e como é que a gente conecta essa pesquisa no capital de risco para que ele cresça e vire uma solução escalável. Tá ótimo. Já estamos agora já com 1 hora de bate-papo. Eu poderia ficar mais, mas a gente tem essa hora só. Muito obrigado, Hector, em nome da Câmara, e eu acho que também em nome dos convidados ou dos ouvintes. Foi muito rico essa troca de informação e escutar a voz do mercado, digamos, e olhar para essa parte de inovação. Eu aprendi que inovação sempre continua. A gente não pode nunca, na verdade, ficar na zona de conforto e achando que esse negócio que a gente está fazendo vai continuar pro resto da vida. Essa crise ou esses dias agora está mostrando isso. Pode acontecer rapidamente que a gente precisa reinventar a gente, os negócios, os planos de negócios rapidamente. E para isso também a gente precisa um mindset adequado para realmente abrir e ler essas oportunidades que estão na nossa frente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Na próxima semana, o nosso bate-papo, o nosso webinar vai ser sobre energias renováveis. Acredito que também vai ser um papo muito interessante, também um assunto que talvez no meio da crise possa ser um pouco ser esquecida, mas ele é quente, ele é importante e a gente não pode perder ou não esquecer esse ponto, porque a energia renovável vai garantir também o nosso futuro e a gente vai precisar, mais cedo ou mais tarde, fazer um movimento, uma transição para esse tipo de energia e sair dessas energias na base fósseis. Ok? Então, estou encerrando agora o webinar. Mais uma vez, obrigado a todos e um obrigado muito especial a Hector. Desejo para vocês um bom dia e um bom final de semana que está se aproximando. Obrigado, pessoal. Obrigado, equipe HK, por todo o apoio. A gente vai sair dessa, já está acabando, já está passando tudo. Acho que quem tiver a oportunidade, de fato, de aprofundar na inovação vai conseguir ter bastante oportunidade depois de tudo isso passar. E se fica aí como inspiração, não sei se todo mundo sabe, mas Newton criou a teoria da gravidade durante a peste bubônica. Então, de alguma forma, a gente precisa recriar coisas que vão ajudar o mundo depois dessa crise toda. Um abraço, pessoal. Bom dia. Bom, abraço. Tchau, tchau.